No próximo capítulo de Amor Sem Fim, as empregadas comentavam na cozinha sobre Emir, perguntando se ele estava no quarto, já que ele parecia estranho e meio triste. E Zeynep acabou ouvindo a conversa, colocou seu casaco e saiu andando. Enquanto isso, Ozan procurava por Zeynep, mas não a encontrava, ao passo que Emir bebia em seu quarto, mergulhado nas lembranças das duras palavras de Kemal. Quando alguém bateu à sua porta, Emir avisou que não queria receber ninguém, mas ainda assim Zeynep entrou no quarto, expressando toda sua angústia ao dizer que, mesmo odiando, não conseguia deixar de se preocupar, pois isso a machucava profundamente. Ela afirmou que, se pudesse, o arrancaria do próprio coração, pois doía ver que ninguém naquela casa se importava com o que ele sentia. Ao tentar sair, Emir a segurou, e ela confessou que cairia novamente nos encantos dele, mas deixou claro que não era sua prisioneira. Emir ficou encantado com a coragem dela, provocando-a, e ela respondeu com firmeza. Os dois acabaram se envolvendo emocionalmente, ao mesmo tempo em que Ozan continuava a procurar desesperadamente por Zeynep por toda a casa. Enquanto isso, Kemal buscava respostas sobre a chave e ouviu do joalheiro que provavelmente se tratava de uma chave antiga de armário de estação. Quando Nihan chegou, Ozan pensou que fosse Zeynep, mas ela apenas sugeriu que talvez Zeynep tivesse saído para dar uma volta. E ao saber que ela não havia levado o celular, Ozan ficou ainda mais preocupado e retomou as buscas. Nihan, por sua vez, contou à ex-funcionária sobre Emir e foi informada de que ele estava no quarto e não queria ser incomodado. Então ela subiu lentamente até o andar de cima. Dentro do quarto, Emir e Zeynep estavam juntos, e ela afirmou que sentiria saudades, pedindo que ele não contasse nada a Ozan. Nihan chegou à porta do quarto de Emir, mas encontrou-a trancada. Ela o chamou e Zeynep se assustou, pulando da cama. Emir, tentando despistá-la, respondeu com frieza, dizendo para ela ir embora. Zeynep, por sua vez, achou melhor sair, e Emir concordou, lembrando que o caminho era longo. Ela começou a se arrumar enquanto Ozan voltava para casa e dizia à funcionária que ainda não havia encontrado Zeynep, decidindo perguntar a Emir se sabia de algo. A funcionária avisou que Emir havia pedido para não ser incomodado. Quando Zeynep quase terminava de se vestir, alguém bateu na porta. Era Ozan. Ele perguntou por Zeynep e Emir, com sua frieza habitual, respondeu que sim, que a tinha visto. Zeynep ficou em pânico com a situação, mas Emir disse que ela estava no jardim, aliviando-a. Ela então saiu escondida do quarto e correu por um caminho alternativo, chegando ao jardim a tempo de evitar suspeitas. Ozan correu até ela demonstrando preocupação, e ela tentou disfarçar, dizendo que estava apenas dando uma volta. Nihan apareceu também, questionando onde ela estava, e Ozan afirmou que a havia encontrado no jardim, graças a Emir. Zeynep ficou desconfiada e Nihan, visivelmente sem jeito, perguntou por que ela não avisou antes, ao que Zeynep respondeu que a propriedade era grande e achou que não precisava avisar. Ozan disse que estavam apenas preocupados, e ela o tranquilizou. Nihan, ainda com desconfiança, comentou que naquela casa sempre havia algo estranho acontecendo. Zeynep e Ozan entraram, ela deixou o casaco jogado na sala, e Nihan ficou sozinha no jardim. Do quarto, Emir abriu as cortinas, viu Nihan e ergueu um copo em tom de brinde, o que ela não gostou e entrou de volta. Mais tarde, no quarto, Ozan se aproximou de Zeynep dizendo que queria estar com ela o tempo todo. Tentou beijá-la, mas ela desviou, alegando estar cansada. Ele se ofereceu para fazer uma massagem, mas ela preferiu tomar um banho quente e pediu que ele escolhesse um filme. Enquanto tomava banho, Zeynep ficou lembrando dos momentos que viveu com Emir, olhando-se no espelho e dizendo para si mesma que estava quase conseguindo se livrar daquilo tudo. Ao mesmo tempo, Nihan estava em seu quarto quando recebeu uma mensagem de Kemal pedindo para encontrá-la no poço. Ela pegou o casaco e foi ao encontro dele. Lá, Kemal refletiu sobre o silêncio entre eles, dizendo que mesmo que não encontrassem nada no dia seguinte, continuariam procurando, pois sentia que algo dentro dele estava mudando, que as trevas o chamavam, e que estava com medo do que poderia fazer. Ele confessou que a única luz em meio a essa escuridão eram os olhos dela, mas que talvez isso não fosse suficiente. Disse ainda que se esse silêncio continuasse, acabariam virando apenas sombras na noite. Nihan ficou assustada, e Kemal saiu andando com ela indo atrás, dizendo também estar com medo. Ele respondeu que a amava mais do que a si mesmo e que se encontrassem aquela porta e a chave realmente abrisse algo, não teria mais medo, pois a família dela e seu irmão Emir deixariam de importar. E eles viveriam juntos para sempre. Nihan garantiu que estaria sempre ao lado dele, e os dois foram embora. Enquanto isso, Emir permanecia em seu quarto, sentado e tomando seu uísque, refletindo sobre as palavras de Tufan a respeito de seus pais.
Ao mesmo tempo, Tufan entrava escondido no laboratório e manipulava as amostras de sangue. Ele trocava sua própria pela do Emir. Em seguida, saía rapidamente, tirava a máscara no carro e fazia uma ligação afirmando que a missão havia sido cumprida e que a amostra havia sido trocada. Isso levantava suspeitas sobre para quem Tufan realmente trabalhava. Talvez para o irmão de Emir. Na manhã seguinte, Nihan saía de casa com a esperança de encontrar pistas do que Tufan havia mencionado. Kemal também dirigia quando recebia uma ligação informando que o resultado dos exames dava negativo. Emir e Tufan não eram irmãos, o que o fazia concluir que Tufan não havia mentido. Enquanto isso, Nihan deixava a casa e acabava sendo seguida por Emir. No laboratório, Emir recebia uma ligação informando que o resultado dizia o contrário. Ou seja, ele era irmão de Tufan. Nihan e Kemal abriam um armário nervosos e encontravam uma caixinha com um pendrive. Nihan, com o notebook em mãos, assistia ao conteúdo. A gravação verdadeira mostrava que tudo fora um plano de Emir para simular a morte de uma mulher com uma bolsa de sangue, colocando-a no meio da armação. Kemal concluía que Emir havia arquitetado tudo e envolvido Nihan nisso. De volta a casa, Nihan confrontava Emir no quarto, apontando para o computador com a gravação. Emir assistia a gravação e, ao final, ouvia Nihan dizer que seu irmão era inocente e que o casamento de fachada chegará ao fim. Emir insistia que ela não podia fazer aquilo, mas Nihan afirmava que ele não tinha mais poder sobre ela. Emir tentava convencê-la de que a amava e que não poderia viver sem ela, e mesmo diante das evidências, tentava negar sua culpa. Ela o acusava de armar tudo, desde a falsa morte da mulher até o envolvimento de seu irmão, e dizia que não era mais prisioneira dele. Emir, em desespero, confessava que ele e Ozan haviam enterrado a mulher juntos, tornando todos cúmplices, e que Nihan não poderia entregá-lo sem prejudicar o próprio irmão. Mesmo assim, Nihan se mostrava decidida e saía. Antes de ir, perguntava a Efizan sobre o paradeiro de Ozan e avisava que voltaria mais tarde para pegar suas coisas. Emir tentava impedi-la, dizendo que ela não poderia provar a inocência de Ozan, mas ela retrucava que o jogo dele havia acabado e que não era mais prisioneira. Ao sair, encontrava-se com Kemal, e no carro contava tudo. Emir continuava ameaçando-a, dizendo que mataria seu irmão e Kemal, e que as ameaças nunca cessavam. Kemal sugeria que fossem à polícia pedir medidas protetivas, contar tudo aos pais e revelar a história completa às autoridades. Apesar de parecerem hesitantes, ela ligava para o pai e marcava um encontro urgente com ele, a mãe e o irmão. Enquanto isso, Emir ligava para o pai desesperado, dizendo que Nihan tinha ido embora com Kemal e que agora possuíam as gravações que o incriminavam. Ele acusava o pai de estar por trás das ameaças, mas Galip negava, dizendo apenas querer seu bem. Emir tremia e dizia que a única prova que possuía era a arma com as digitais de Ozan, mas que essa também havia sumido. Galip questionava se Ozan havia mesmo matado a mulher, e Emir dizia que sim, mas que agora não conseguia mais provar. Emir saía transtornado. Pegava o carro e se lembrava da noite em que guardou a arma e depois percebeu que ela havia sumido. Alguém havia assumido o controle, invertendo o jogo, e agora Emir era o acusado. Ele parava no orelhão e fazia uma denúncia anônima sobre o caso de Linda, mencionando Ozan como última pessoa vista com ela e fornecendo o local. Galip, no carro, refletia sobre o que ouvirá do filho, suspeitando de que Emir o considerava o chantagista, e ligava pedindo que não fizessem nada até ele chegar. Nihan e Kemal finalmente chegavam à delegacia. Kemal encorajava Nihan a contar tudo, inclusive que Emir a obrigava a continuar casada com ele, apesar de ameaçá-la constantemente. Ela temia os capangas de Emir, mas Kemal a tranquilizava dizendo que ele não podia comprar todos. Ela perguntava se tudo acabaria bem, e ele dizia que sim, desde que ela convencesse Ozan a contar tudo. Galip se encontrava com Emir, que o mandava dispensar o funcionário e dizia que Nihan possuía o vídeo comprometedor. Galip pedia que o filho parasse de acusá-lo, que precisava da confiança dele para deter Nihan, e insistia para que Emir contasse tudo. Emir dizia que precisava encontrar o chantagista, acreditando que poderia ser o próprio Tufan. Galip o encarava em silêncio, sem revelar seus pensamentos.